Olá, queridos, graça e paz a todos. Muito bom estarmos aqui mais uma vez para continuarmos aí a nossa série de estudos sobre a revista Nossa Fé. A batalha espiritual continua. Vamos firmes hoje para a nossa lição de número 11. Hoje nós vamos falar deste assunto, a armadura de Deus. A armadura de Deus, com base aí no texto de Efésios, capítulo 6, versos de 10 a 20. Então, revista Nossa Fé, a batalha espiritual continua e hoje falaremos sobre a lição número 11, a armadura de Deus, o preparo para a batalha. Esse é o texto-chave, né, da palavra de Deus que trata sobre a batalha espiritual especificamente. Então vamos ler essa passagem e falarmos então sobre essa armadura tão importante para que possamos enfrentar a batalha espiritual. Sejam todos então muito bem-vindos, Igreja Esmirna, pessoal do Futsalva e todos que irão assistir aí pelo Facebook, pelo YouTube, a continuação do nosso estudo. Que a graça, que a paz do Senhor esteja conosco nesse tempo, nesse momento que iremos estudar a sua palavra. Vamos então fazer uma oração e iniciar com a leitura do texto. Senhor, obrigado por essa oportunidade de estarmos diante da Tua palavra, podendo estudar, ó Pai, esse texto tão importante das Sagradas Escrituras, que tratam deste tema, deste assunto de batalha espiritual, da necessidade de nos revestirmos da armadura do Senhor para enfrentarmos esta questão, ó Deus, espiritual. Faça-nos entender, à luz da Tua palavra, o que o Senhor revelou por meio do Teu servo, o apóstolo Paulo. Dá-nos a iluminação do Teu Santo Espírito. Nos ajude nesse estudo em todo momento. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos então, abra sua Bíblia comigo. Carta de Paulo aos Efésios. Vamos fazer a leitura então do texto do capítulo 6, a partir do verso 10 até o verso 20. Então acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Ok, irmãos, então aqui é o texto-chave para o entendimento do assunto, né, do tema batalha espiritual. Vamos para a nossa introdução aqui, à medida que formos fazendo a leitura, a gente vai entendendo melhor essa passagem. Então diz aqui a introdução da revista. Durante boa parte da história de Israel, os filisteus foram seus grandes inimigos,
Comparada com Israel, a Filístia era bem menor. No entanto, suas armas eram melhores. Os filisteus foram um dos primeiros povos a dominar o aço. Por isso, nas batalhas, Israel sempre estava em desvantagem. As armas usadas em uma guerra podem definir o vencedor. E isso vale também quando se fala das batalhas que o crente enfrenta. O movimento de batalha espiritual possui muitos problemas teológicos e práticos. No entanto, eles não estão errados em encarar a vida cristã como uma verdadeira batalha. Satanás realmente é um inimigo do crente e está tentando derrubar a igreja de Cristo. O texto desta lição traz orientações de como participar corretamente desse combate. Então, irmãos, a introdução vem nos alertar da importância de estarmos bem preparados, né, no que se refere ao armamento, né? Quando a gente fala da armadura de Deus, estamos falando do armamento dado por Deus para enfrentarmos a batalha espiritual. Então aqui o autor ele faz essa comparação, né, entre o povo de Israel e o povo filisteu. Que o povo filisteu estava sempre muito bem armado, né, porque é por conta do aço que foi descoberto por eles. Então ali eles sempre bem melhores armados do que o povo de Israel. Então na guerra, quando eles se enfrentavam, os filisteus normalmente prevaleciam contra o povo de Israel. Então, ou seja, assim como um país precisa se preparar bem para enfrentar o seu inimigo numa guerra, precisa estar bem preparado belicamente, armado, né, com as suas armaduras, com a sua capacidade bélica, assim o crente precisa estar preparado espiritualmente para enfrentar os espíritos malignos, né, os demônios, Satanás. Então realmente é um inimigo do crente. Isso esse grupo, né, esse movimento de batalha espiritual defende, né, que devemos estar preparados para isso, e nisso eles têm razão. Nós precisamos, como servos de Deus, estar sim muito bem preparados para isso. No entanto, os métodos deles, né, desse movimento de batalha espiritual, que normalmente é contraditório com aquilo que a palavra de Deus diz, como nós devemos nos preparar. Então, por isso que é à luz da palavra de Deus que nós devemos observar que tipo de armadura é essa, como devemos nos preparar para essa guerra espiritual. Então, o primeiro ponto é a guerra, né? Vamos falar sobre a guerra. O texto tem o propósito de lembrar que o crente realmente está em uma zona de guerra e que deve tomar cuidado com o seu inimigo, que é astuto. Nos capítulos 5 e 6, Paulo mostra qual deve ser o proceder do cristão em várias áreas da vida, principalmente no contexto familiar e no relacionamento entre senhor e servo. É nesses ambientes que o crente enfrenta suas maiores batalhas. Satanás quer ver crentes brigando entre si, desentendimentos dentro do lar, patrões ambiciosos e servos desrespeitosos. No entanto, o texto logo lembra que a luta real do crente não é contra sangue ou carne, ou seja, contra pessoas, mas é uma batalha espiritual. Nessa zona de guerra, o diabo é nosso grande adversário. Menosprezar um inimigo tão perigoso é estar fadado a cair em suas ciladas. É importante saber lutar as batalhas corretas e contra o inimigo correto. A boa notícia é que do lado do crente há alguém ainda mais poderoso que todos os inimigos, conforme Romanos 8:31. Por isso, a ordem do início do texto é para que haja fortalecimento no Senhor e na força do seu poder. Verso 10. Só haverá vitória contra as ciladas do inimigo quando houver reconhecimento
da dependência total do Senhor. Então, primeiro ponto é que a guerra real, né? A guerra é real, e o texto nos mostra isso, né? Que nós não temos capacidade nossa própria de enfrentar essa batalha, não mesmo. As coisas, elas se dão aqui no campo físico, né? No campo terreno. É na briga nos lares, no desentendimento com as pessoas. As coisas, elas acontecem aqui no campo visual, no campo terreno. Mas o texto, ele nos alerta que antes disso ser consumado aqui no campo terreno, né, na prática, no real, a questão, ela é antes de tudo espiritual. Quando nós somos tentados e cedemos às tentações, que faz com que nós venhamos então a brigar, a discutir, a ter desentendimentos. Antes disso tudo se dá no campo da prática, né? No campo terreno. Isso se dá no campo espiritual. Nós somos seduzidos pelas nossas próprias fraquezas e seduzidos por ela, pelas fraquezas, nós cedemos e entramos e satisfazemos, né, aquilo que o diabo tanto quer, que é realmente a discórdia, a desarmonia, o desentendimento, a briga, a ira. Então, né, as obras da carne, né, que são conhecidas. Então, antes de tudo, nós precisamos saber disso, que a coisa, ela se dá no campo espiritual, e a nossa luta não é, então, no campo físico, mas sim espiritual. Segundo ponto, resistindo no dia mau. Por 2 vezes, Paulo exorta os crentes a usarem a armadura, verso 11 e 13. No versículo 13, ele deixa um pouco mais claro que nessa batalha, o crente deve estar mais preparado para defender do que para atacar. É o diabo que quer derrubar o crente, não o contrário, pois o diabo já foi derrotado por Cristo. O texto menciona o dia mau como sendo o momento do ataque maligno. Pelo artigo definido, entendemos que esse ataque acontece no momento específico. Isso não significa que as tentações acontecem somente em momentos específicos, mas que há momentos na vida do cristão em que Deus permite que os ataques se tornem ainda mais intensos que o normal. Muitas vezes, isso pode ocorrer em momentos de grande vulnerabilidade. Um dos exemplos bíblicos que pode ser citado é o caso de Jó, que viveu um momento em que o ataque de Satanás foi realmente intenso. Outro exemplo é o próprio Cristo, que foi tentado enquanto estava jejuando no deserto. A vulnerabilidade pode surgir por diversos motivos na vida do crente. É preciso usar a armadura antes que esse dia chegue. É preciso lembrar, entretanto, que o crente não pode buscar ao Senhor intensamente apenas quando já está vivendo o dia mau. A falta de preparo antes desse dia chegar torna o crente mais vulnerável. Mas, quando há uma busca constante pelo Senhor, mesmo quando as tempestades chegam com força, ele permanece inabalável. Mateus 7, de 24 a 25. Então, o texto vai falar, né, do dia mau, que realmente chega, né, o dia mau, o dia da adversidade, o dia da tentação, o dia da provação, o dia da tempestade, como chegou na vida de Jó, como chegou na vida de Jesus, como chega na nossa vida, né? Então, aquele momento realmente que vem a turbulência, momento que você é realmente provado, realmente o diabo vem então tentar, né? De todas as formas, ele vai usar tudo aquilo que é frágil na nossa vida, as nossas partes mais vulneráveis, né? Aquilo que a gente tem de mais vulnerável é o que ele vai usar contra nós, né? Para que a gente falhe, para que a gente erre, para que a gente tropece naquilo que nós somos vulneráveis e faça então com que a gente peque. E ele vai usar pessoas para isso, vai usar circunstâncias, vai usar ocasiões para te atingir naquilo que você é mais vulnerável, naquilo que ele sabe que você é mais fraco. Então é nesse momento
que nós seremos tentados. Esse é o chamado dia mau, né? Ou o momento mau, aquele momento em que realmente vem a provação. E como que nós precisamos estar preparados para esses momentos, para esse dia mau? Antes, né? A gente se prepara antes, por meio do fortalecimento espiritual, da armadura de Deus, né? Da sua palavra, de estarmos preparados por meio da leitura da palavra, da oração, do jejum, da intimidade com Deus, da nossa consagração a Deus. E aí, quando chega a provação, quando chega o dia mau, quando vem o momento difícil, nós estamos fortalecidos então para resistir ao diabo, para que ele fuja de nós. Então, é isso que a palavra aqui, né, que a revista vem nos ensinar. A gente não pode se preparar para a guerra no meio da guerra. A gente se prepara para a guerra antes dela ocorrer. A gente já vislumbra uma provável guerra. A gente já vislumbra um possível combate. Então a gente já se prepara antes para que quando ele ocorrer, que a gente não tiver tempo de pensar, estejamos então preparados para enfrentá-lo. Então vamos agora falar da armadura. Ponto 3, a armadura. Se o inimigo é espiritual, as armas também são espirituais. Paulo já havia falado sobre despojar-se do velho homem e revestir-se do novo homem. Efésios 4, de 22 a 24. Agora, a vestimenta é descrita como uma armadura vinda de Deus. As nossas armas são dadas por Deus. São armas poderosas em Deus. Vêm da parte de Deus. E não são fruto da nossa imaginação ou da nossa capacidade de criar ou articular estratégias ou manobras. Ao descrever a armadura, é bem provável que Paulo tenha usado as figuras usadas no Antigo Testamento para descrever o Messias guerreiro que vem para destruir os inimigos do povo de Deus. Essa imagem é bem comum, principalmente no livro de Isaías, lá em Isaías 59, 17, 11, verso 4 e 5, 52, 7. Então, primeiro, letra A verdade como um cinto. A primeira parte da armadura é a verdade. Essa verdade é a mesma mencionada no capítulo 4, verso 15, 21 e 24. Ou seja, é a verdade de Deus revelada em sua palavra. O cinto era responsável por sua sustentação e firmeza para o resto da armadura. Era nele que o soldado também pendurava a sua espada. Da mesma forma, somente quando há firmeza nas verdades de Deus é que se está pronto para a batalha. Dúvida e desconfiança da palavra de Deus são grandes brechas que Satanás procura para derrubar o cristão. Foi assim que Satanás fez com Eva. Ele deturpou as palavras ditas por Deus, procurando gerar dúvidas e desconfiança. Essa desconfiança criada no coração de Eva fez com que ela acreditasse mais na serpente do que no próprio Deus. Ela caiu porque não estava firmada na verdade. Então, irmãos, primeiramente, se a luta é espiritual, a batalha é espiritual, a armadura também é espiritual. Então, né, fica muito claro, muito evidente isso. E como nós, então, nos preparamos espiritualmente? Por meio da palavra. A palavra de Deus, né, é a verdade. Então, isso, toda a Escritura deixa muito claro, né, que a palavra de Deus é a verdade. Jesus disse que Ele é a verdade. A verdade está nele, e Ele é o Verbo, Ele que revelou todas as coisas que estão escritas, né, na sua palavra. Então, irmãos, nós precisamos estar armados com a palavra de Deus, com a verdade, né, da palavra de Deus, que é a verdade. Notem que Jesus, quando resistiu a Satanás no meio das tentações, né, quando Satanás o tentou no deserto, ele sempre confrontava de forma espiritual com a palavra de Deus. Ele não enfrentou o demônio fisicamente,
Ele enfrentou espiritualmente, por meio da palavra que é inspirada por Deus, é palavra de Deus, é palavra espiritual. Então a verdade é a primeira arma que nós temos, e a verdade é a palavra de Deus. O que significa se armar com a verdade? Significa ter a compreensão correta da palavra de Deus. O que as Escrituras dizem, o que a palavra de Deus diz acerca de determinada coisa. E então, da forma como a Escritura de Deus diz que nós devemos agir, é que nós devemos realmente obedecer. É aquilo que a gente deve fazer no momento da luta. Então, seja em que ponto for, nós vamos sempre usar a palavra de Deus como a nossa arma, né? Como a nossa ferramenta para enfrentar a situação. Então, exemplo, né? No momento em que a gente está, por exemplo, numa discussão acalorada e a gente fica irado, como que a gente deve enfrentar então essa batalha? A gente deve entender que a ira, à luz da palavra de Deus, ela só é bênção se nós não pecarmos, se nós não entrarmos em conflito com aquilo que a palavra de Deus diz. Então a ira ela tem que ter medida, né? Ela tem que ir até certo ponto. Uma indignação justa, uma indignação coerente, uma ira santa, né? Pela busca da verdade, pelo aquilo que é correto, ela é saudável, ela é salutar. Mas no momento em que nós pecamos com a nossa ira, pecamos para ofender o outro, para agredir o outro, e aí isso já é contrário àquilo que a palavra de Deus diz. É aí que o diabo nos vence, é aí que ele nos ganha. Então a gente não pode tropeçar. Mas eu só vou saber aquilo que é pecado e aquilo que é justo, aquilo que é certo, a medida correta de cada coisa, se eu tiver o entendimento da palavra de Deus, até onde eu posso ir, e o que eu devo e o que eu não devo fazer naquele determinado assunto. Então isso é só um exemplo, né? Então, assim vai para todas as situações, né? Porque o diabo ele usa as coisas do nosso dia a dia para nos fazer tropeçar. Então, por exemplo, no campo sexual, a pessoa ela tem que saber que o sexo é algo que foi criado por Deus, mas que ele tem um limite, ele tem um padrão e ele tem a forma correta de ser praticado. Então, quando eu conheço bem a palavra de Deus, eu vou saber o limite, eu vou saber como que eu devo agir na área sexual e não de forma pecaminosa. Então, na batalha, na questão do sexo, eu vou agir dentro da palavra de Deus. Então, notem, a palavra de Deus é que rege, ela é a primeira arma que nós temos para lutar contra as ciladas do diabo. A nossa luta espiritual, né? Então, nós vamos usar a palavra de Deus para enfrentarmos e não pecarmos em cada área que seja da nossa vida. Então, a importância da palavra, do conhecimento da verdade. Letra B. A justiça como couraça. A segunda peça é a justiça. Essa não é uma referência à justiça própria, mas àquela que é imputada em nós pela obra de Cristo Jesus. Somente por meio dele, alguém pode ser declarado justo. Assim como a couraça defendia o peito e o coração do soldado contra as lanças e espadas do inimigo, a justiça imputada ao crente o defende contra as acusações malignas. Satanás é o acusador, Apocalipse 12:10. Ele acusou Jó de ser interesseiro, Jó 1:9-11. E estava pronto a acusar Josué, o sumo sacerdote, conforme Zacarias 3:1. Mas ele não tem autoridade contra aqueles a quem Deus justificou. Foi essa certeza que gerou as perguntas de Paulo em Romanos 8, de 33 a 34. Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? Quem os condenará?
Em Mateus 11, de 28 a 30, Jesus oferece alívio para aqueles que estavam cansados e sobrecarregados de viver em busca de uma vida justa por seus próprios méritos. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, Romanos 8:1, para aqueles que receberam a couraça da justiça. Não é o que o crente faz que o torna merecedor da salvação, mas é aquilo que Cristo fez por ele na cruz. Então, a justiça é mais uma arma que o crente tem na sua luta, na sua batalha espiritual. Porque o diabo, o nosso acusador, ele vem, como sempre, que ele é o pai da mentira, distorcer os fatos. E uma das coisas que ele distorce é a questão da justiça. Ele distorce a verdade, E a gente precisa conhecer a verdade por meio da palavra. E ele distorce também a justiça. Ele quer nos acusar, pela injustiça, para nos acusar de sermos, então, pecadores, injustos, indignos. E isso ele usa muito contra nós. E isso nos afasta muito de Deus. Quando nós nos culpamos além da medida, além da conta. E aí a gente fica, frustrados com os nossos pecados, com os nossos erros. E aí qual é a tendência nossa? Nos afastarmos da presença de Deus. Ficarmos envergonhados por conta dos nossos pecados. Mas, irmãos, nós temos que entender, por isso a importância de conhecer a palavra de Deus, que a nossa justiça, ela não está em nós. Ela está em Cristo. Nós não somos justos, nós somos justificados por Cristo. Então, quem nos acusará? Quem nos condenará? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Se é Deus quem os justifica. Então, o cristão ele tem que se arrepender dos seus pecados, ele tem que confessar os seus pecados, voltar à presença de Deus, ter, então, aprender com os seus erros, com aquilo que ele falhou, com aquilo que ele errou. Ele tem que lutar constantemente contra a fraqueza da sua carne. Mas, sobretudo, nós precisamos entender que ainda que a gente seja um crente maduro espiritualmente, que a gente ande em uma vida de santidade, buscando agradar a Deus a cada dia mais, e isso é o dever do crente, isso é louvável demais, mas o mérito nunca vai estar nas nossas obras. Nunca vai estar naquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Então, nunca se considere indigno diante de Deus se foi Jesus que te libertou. Se foi Jesus que nos libertou da condenação das trevas. Então, não podemos deixar que o diabo use a questão da justiça contra nós, de sermos injustos diante de Deus, porque não somos justos e nem somos condenados pela nossa justiça, porque nós somos salvos pela graça de Deus. Pela fé em Cristo Jesus. É aquele que é crente, aquele que tem fé em Jesus, aquele que nasceu de novo, que foi justificado pela fé, óbvio, ele vai ter sempre a consciência doída, quando ele peca, quando ele erra, mas ele sempre cresce em graça e santidade. Porque, como o apóstolo Paulo fala, a experiência produz a esperança. Então, a experiência nossa com o pecado vai produzir uma esperança, vai produzir a paciência, vai produzir a nossa luta, uma coisa vai gerando a outra. E a gente vai crescendo em graça e santidade. Não tem como o crente ter prazer no pecado. Então, se ele não tem prazer no pecado, ele vai estar sempre na luta contra aquele pecado. É por meio da palavra e contando com a graça de Deus é que nós conseguimos isso. Então, com relação à justiça, nós temos que estar preparados para enfrentar o diabo e não deixar que ele nos atinja nesse ponto. Letra C. O evangelho da paz como sandálias. Outra parte da armadura era a sandália, que servia para proteger os pés dos soldados. Uma das possíveis interpretações é que a sandália está associada a textos como, por exemplo, Isaías 52:7, apontando para a responsabilidade de anunciar o evangelho. De fato,
Todo crente tem essa responsabilidade, mas não parece ser essa a ideia aqui, principalmente pelo que já foi dito em 2, de 14 e 17. É mais provável que o texto esteja tratando da ira de Deus, que não está mais sobre o cristão. Agora, ele tem paz com Deus e com os irmãos. Essas boas novas trazem alegria à comunhão com Deus. Então notem aqui o que diz o capítulo 2 de Efésios, do verso 14 a 17. Porque ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, a paz também aos que estavam perto. Então agora, quando a gente chega aqui no capítulo 6, onde ele vem falar então das sandálias, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Então, irmãos, o evangelho que foi trazido por Jesus, é isso que nós temos que calçar. A gente tem que estar vestidos disso, Temos que estar pisando nisso. A nossa firmeza, de estarmos pisando ali, de estarmos sempre andando naquele caminho, é o evangelho da paz que Jesus nos trouxe. Isso deve nos trazer confiança. Isso deve nos trazer a sustentação nossa. A gente está ali, a sandália é aquilo que está ali revestindo, é por onde a gente caminha, é por onde a gente anda, é aquilo que protege a gente. Então, o que protege o crente? É essa paz que foi trazida por Jesus, a reconciliação por meio da sua vida, por meio daquilo que ele trouxe, por meio do ato regenerador dele. Então, o crente ele tem que estar sempre andando em paz com Cristo, porque ele já preparou tudo, ele já fez tudo aquilo que nos era necessário. Então, em Cristo, nós somos fortalecidos, nós andamos confiantes e não podemos deixar o nosso acusador usar nada que venha nos derrubar. Então, a nossa batalha tem que estar sustentada em Cristo. As sandálias, então, é isso. É estarmos firmes na paz que o Evangelho nos proporciona. Letra D. A fé como escudo. Antigamente, as flechas eram embebidas em material inflamável para incendiar com mais facilidade o território do inimigo. Por isso, era comum que os escudos fossem cobertos de peles encharcadas com água para apagar as flechas. Nesse texto, Satanás está pronto para trazer desânimo e descrença ao coração. A imagem do escudo da fé, como proteção contra os dardos inflamados, mostra a importância de confiar em Deus e em suas promessas. A fé aqui é a firme certeza e confiança naquilo que é revelado sobre o Senhor em sua própria palavra. Em 2 Pedro 3, há um grande exemplo disso. Havia falsos mestres provocando desânimo nos crentes devido à demora do retorno de Cristo. Está lá em 2 Pedro 3, de 3 a 4. Por causa disso, Pedro escreve a carta para fortalecer a fé dos cristãos, lembrando-lhes as palavras que já haviam sido ditas, 2 Pedro 3, 1 e 2. No restante do capítulo, Pedro reforça a certeza da vinda de Cristo. Era a fé em Deus, que não falha, como sua palavra, que os fortaleceria contra os falsos mestres que tentavam desanimá-los. Então, uma outra armadura é a fé, que aqui é colocada como escudo, É a fé que nos protege. Por que a fé nos protege? Por que nós devemos fazer uso dessa arma, da fé? Porque quando vier qualquer coisa, como veio na vida de Jó, que foi o exemplo citado aqui,
que iria abalar, que iria desanimá-lo, que iria fazer com que ele desistisse, né? O que a mulher de Jó falou para ele, né? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ou seja, entrega tudo, se renda, você perdeu. Não, ele não desanimou. Ele permaneceu firme, por quê? Na fé. Ele sabia que aquilo que Deus havia dito não era mentira, que Deus iria honrar o justo, que se ele permanecesse fiel a Deus, Deus lhe seria fiel e Deus o honraria. Então ele nunca abandonou a sua fé naquela guerra espiritual. E a gente sabe que é espiritual, a gente sabe que era Satanás que estava causando tudo aquilo na vida de Jó. Então a fé foi o escudo, a fé foi o material que Jó usou contra Satanás, para não deixar que sua fé se extinguisse, para não deixar que ele perecesse, que ele morresse, conforme a sua esposa estava sugerindo. Então notem que Jó usou o escudo da fé para se proteger contra as ciladas do inimigo. E notem, irmãos, aquilo que eu falei no início. Veja que Satanás usou a própria mulher de Jó para tentá-lo, para fazer com que ele cedesse naquela batalha espiritual. Então nós temos que entender que antes do campo terreno, antes das pessoas, a nossa luta é contra o diabo, é contra as investidas de Satanás, que ele usa as pessoas que estão mais fracas para tentar as outras, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Letra E, a salvação como capacete. A próxima peça da armadura é o capacete. O capacete servia para dar proteção à cabeça do soldado. Nesse texto, o capacete é associado à salvação. Em Efésios 2, já tinha sido ensinado que Deus salvou seu povo do pecado e da morte. Em 1 Tessalonicenses 5:8, Paulo usa a mesma figura, mas acrescenta a palavra esperança, referindo-se à salvação completa na eternidade. Em outras palavras, essa peça fala da certeza que o crente pode e deve ter de sua salvação iniciada na morte de Cristo e completada em sua volta. Filipenses 1:6. A certeza da salvação é algo que traz tranquilidade, pois nos permite desfrutar plenamente das bênçãos da vida eterna, garantida pela obra de Cristo. Embora não seja possível perder a salvação, é bem possível que surjam dúvidas quanto à certeza da salvação. A própria Confissão de Fé de Westminster afirma que, por diversos modos, os crentes podem ter a segurança da salvação abalada, diminuída e interrompida, levando, por consequência, o crente a ceder às tentações e pecar. Está lá no capítulo 18.4. Tomar o capacete da salvação é ser lembrado constantemente de que a vida do crente está protegida em Cristo e o diabo não pode tocá-lo. 1 João 5,18. Então, irmãos, como é maravilhoso, né, a gente ouvir essas palavras da armadura de Deus, que são coisas que já nos garantem a vitória, né? Capacete da salvação, ou seja, o capacete está ali para proteger aquilo que é mais vulnerável, né? A sua cabeça, né? Se você levar um tiro na cabeça, não tem jeito, morreu, né? Então notem que a salvação é a proteção da nossa cabeça, sabermos que nós jamais seremos atingidos, que a salvação é o nosso capacete, ou seja, já somos salvos em Cristo Jesus. Então, na luta contra o Satanás, que já está derrotado, nosso inimigo já está derrotado por conta da vitória de Cristo na cruz, a salvação concedida por Cristo a nós na cruz, que já é certa, é o nosso capacete. Ela protege a nossa cabeça. Nós não seremos atingidos mortalmente na nossa cabeça, nem no nosso coração, por conta da couraça da justiça, né? Então notem, a justiça protege o nosso peito, né? Protege a parte mais vital, e a salvação protege a nossa cabeça. Então essas metáforas, né,
essa linguagem bélica de capacete, da couraça, da justiça. É uma figura de linguagem bélica, né? Mas que no campo espiritual ela é infinitamente superior ao que o capacete possa trazer de proteção e ao que o escudo da fé, né, a couraça da justiça, possa trazer de proteção a nós. Obviamente que a fé, a justiça, a verdade, a salvação, tudo isso é muito mais, infinitamente mais poderoso do que essas coisas físicas que os soldados usam na guerra para se proteger. Mas a analogia que Paulo usa é para mostrar que um soldado, se ele estiver bem equipado com essas coisas, a chance dele ser derrotado são muito menores. Assim como nós estamos equipados com isso, com a fé, com a verdade, com a palavra, com a salvação, tendo isso firme na nossa mente, do que Cristo já fez por nós, da vitória que nós já temos, isso nós devemos usar espiritualmente para lutarmos contra o diabo. E ele será aniquilado da nossa vida, quando nós estamos firmes nessas verdades. Agora, ele quer pôr dúvida no nosso coração. Ele fala, não, você não é salvo, não. E você pensa que é salvação? Você já perdeu a sua salvação. Com isso aí que você fez, você perdeu a sua salvação. Ele quer usar, então, essas mentiras para nos abater, para fazer com que a gente desanime, para com que a gente desista da luta espiritual e sucumba e viva, então, conforme ele quer. Entregues a ele, desanimados da vida com Deus. Então, ele usa tudo isso. Então, nós temos que estar preparados com essas ferramentas espirituais para lutar contra Satanás. Nunca desanimarmos, porque já somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou e que nos garante todas essas ferramentas para usarmos contra o diabo quando ele vier nos atacar. Letra F. A palavra de Deus como espada. Mais uma vez a palavra de Deus aparecendo agora como na figura de espada, né? A última peça da armadura é a espada do Espírito, que o próprio texto identifica como sendo a palavra de Deus. Então, se primeiro a palavra de Deus era mostrada aqui como a verdade, né? Como um cinto, a verdade, que é a palavra de Deus, era apresentada como um cinto, agora a palavra de Deus é mostrada como espada. A última peça da armadura é a espada do Espírito, que o próprio texto identifica como sendo a palavra de Deus. Havia dois tipos de espada na época. A primeira era mais longa e servia para atacar os inimigos. A outra era menor e geralmente ficava presa à cintura para autodefesa em caso de combate corpo a corpo. A palavra usada no texto se refere a essa segunda espada, ou seja, é mais um instrumento de defesa, embora também fosse usada para ferir o inimigo. Sem o conhecimento correto da Escritura, não é possível identificar as ciladas pelo caminho. Satanás é um grande conhecedor da Escritura e sabe usá-la para enganar as pessoas. No deserto, ele usou textos do Antigo Testamento para tentar enganar Jesus. Conhecer a Bíblia e usá-la corretamente previne o crente de cair em erros doutrinários e práticos. Então, o que o autor está dizendo? Assim como aquela espada menor, né, que era tipo um punhal que o soldado tinha à sua cintura, era usada para protegê-lo numa luta corporal ali, né? Imagina se ele só usasse aquela espada de longo alcance, no momento que a pessoa alcançasse o corpo dele, ele não ia ter nada para se defender, porque até afastar a pessoa para usar aquela espada longa, ele não conseguiria se salvar da pessoa. Então tinha que ter uma espada mais curta para o enfrentamento corporal, corpo a corpo. Então a palavra de Deus, a ideia aqui é que ela esteja muito bem na sua mente da forma mais minuciosa, não na forma mais abrangente, né? Ah, eu conheço a Bíblia, eu sei que Deus salvou, eu sei que Jesus nasceu, eu sei lá do início da criação, que Deus criou o mundo.
Mas aqui a ideia é de você ter a palavra mais perto de você, mais minuciosa, mais íntima, mais profunda, né? Você conseguir dominar nos detalhes da palavra de Deus. É aquela coisa mais próxima de você mesmo, mais íntima. Lembrem-se que Satanás usou a palavra de Deus de forma mais geral, mais abrangente. Ele usou a palavra de Deus para Jesus. Só que o objetivo dele era distorcer a palavra de Deus para que Jesus caísse. Então ele usou a palavra de Deus de uma forma mais abrangente, mas quando Jesus percebeu, Jesus usou a palavra de Deus de forma mais perto, mais completa. Então Jesus usou no detalhe. Jesus sabia que o que Satanás estava falando era a palavra de Deus, mas ele sabia também que aquilo não era o certo, que o contexto que estava sendo colocado e ela colocada parcialmente não era correto. Então Jesus usa a mesma palavra de Deus, mas de forma mais precisa, mais correta, para poder lutar contra a tentação de Satanás. Então por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos vigiar e orar para não entrar em tentação, mas a gente tem que estar atento à palavra, medita na palavra de Deus dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme é tudo quanto nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. É isso que o Senhor Deus falou para Josué, quando ele ia conduzir o povo para a terra prometida. Então é meditar na palavra de Deus para dominá-la. O apóstolo Paulo fala para Timóteo, né? Ele fala: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então é isso, é ter a palavra mais afiada e mais perto de você do que apenas um conhecimento genérico e abrangente das Escrituras. Então é a palavra de Deus como espada. Letra G, a oração intercessória e a armadura. Em Efésios 6, a oração não é colocada como uma peça da armadura. No entanto, isso não significa que ela não seja importante nessa grande batalha espiritual. A armadura deve ser vestida com orações e súplicas perseverantes. A oração não é direcionada a espíritos malignos, mas a Deus, rogando principalmente pelos irmãos na fé. É necessário que haja oração pelos demais soldados de Cristo, para que eles também não caiam em tentação. Mesmo sendo apóstolo e um grande servo de Deus, o próprio Paulo pede oração por ele. Isso mostra a importância de os cristãos orarem uns pelos outros, principalmente pelos líderes. Então a oração intercessória é uma grande arma, irmãos. Por isso que a Bíblia fala, né? Orai uns pelos outros. E nesse capítulo 6 de Efésios que nós lemos, o apóstolo Paulo pede oração por ele. Pede para que eles orassem por ele, intercedessem por ele, para que ele fosse ousado na sua palavra, para que ele pudesse falar ousadamente os mistérios de Deus, para que ele pudesse pregar com ousadia, para que ele pudesse estar forte espiritualmente para enfrentar as ciladas do inimigo. Então, a intercessão, a oração intercessória é uma arma poderosa que aparece também nas Escrituras, aqui nesse texto de batalha espiritual, como uma das coisas que nós devemos ter. Então, ore um pelos outros, ore pela igreja, ore principalmente pela liderança da igreja, que é muito atacada, que é muito perseguida. O diabo sabe o ponto fraco da igreja, que está na sua liderança, está nos seus pastores, nos presbíteros, junta diaconal. Mas oremos por todos, né? Por todos, para que todos estejamos firmes na batalha espiritual. Conclusão, irmãos. A batalha espiritual não é algo da imaginação humana, mas ela é real. A melhor arma ou armadura que o crente pode usar para resistir às investidas de Satanás é a que o próprio Deus dá. A busca por estratégias diferentes daquelas que a Bíblia apresenta apenas traz fracasso ou falsa sensação de vitória. Então isso aqui ficou bem claro
aqui logo no início, né, quando o autor fala aqui na revista que a batalha é real, mas ela tem que ser enfrentada com as ferramentas certas, com aquilo que a palavra de Deus nos dá como ferramenta. E foram essas que nós estudamos aqui. Qualquer outra coisa que o movimento de batalha espiritual pregue, ou qualquer outra pessoa venha colocar que devemos fazer uso para resistir, para enfrentar Satanás, qualquer outra coisa, irmão, seja anátema, seja maldito, seja excomungado, seja desconsiderado, porque não está na palavra de Deus. Que a palavra de Deus nos dá como arma para enfrentar o diabo são essas que aqui foram colocadas. Sua palavra, a oração, a fé, a salvação, a paz em Cristo, pela justiça de Cristo. Isso que nós temos que lutar com a verdade, com a verdade fiel da palavra de Deus na nossa luta contra Satanás. Não é aspergindo óleo santo, água santa, água benta, fazendo campanha de não sei de quê, dando não sei quanto de oferta para que o diabo, oferecendo sacrifícios, ou fazendo qualquer outra. Nada disso é da palavra de Deus. Nada daquilo que está fora da palavra de Deus deve ser praticado pelo crente nessa batalha espiritual. Apenas isso que o texto nos traz como verdade para esse caso específico. Então, é necessário que o cristão conheça bem cada peça da armadura e esteja preparado para as batalhas que enfrentará no dia mau. Ao mesmo tempo, Paulo alerta que o uso da armadura deve ser completo, não parcial. Então, isso nós vimos aqui também. Nós temos que usar as verdades, a palavra de Deus, tudo isso, mas de forma completa. Satanás usou de forma parcial para tentar a Jesus, para fazer com que Jesus caísse por meio de uma palavra incompleta, ou não verdadeira, distorcida. Então, a gente tem que usar de forma completa, tanto a fé, tanto a verdade da palavra de Deus, o conhecimento da palavra, tudo isso de forma plena, completa, para que ela surta o efeito necessário. Aplicação. Se você está passando ou ainda vai passar pelo dia mau, prepare-se e vista a armadura de Deus. Saiba também lutar as batalhas certas e da maneira correta. Para isso, conheça aquilo que Cristo fez por você e as promessas cumpridas na cruz. Por fim, ore para que a obra de Cristo seja aplicada cada vez mais à sua vida e à vida dos irmãos. É isso, queridos. Então, prepare-se antes. Não espere o dia mau, não espere o dia da adversidade, o dia da provação para vir e tentar se preparar para isso. Não, precisa estar preparado antes. E saiba lutar as lutas certas. Entre na luta certa, não entre numa batalha que não vale a pena ser lutada. E use para isso a verdade do Evangelho. Cristo já morreu por você. Você já é herdeiro com Cristo. Tenha certeza da sua salvação pela tua fé em Cristo e não pelas suas ações, sejam elas boas ou más. Mas lute sempre contra as suas más ações, contra o pecado que tenazmente nos assedia. Cresça, se amadureça, né? Produza fruto para o reino de Deus, e isso te fortalecerá no dia mau. É a nossa forma de nos revestirmos, de nos prepararmos. Que Deus nos abençoe e que possamos orar realmente uns pelos outros, orar sempre, irmãos, vigiar e orar para não entrar em tentação. Veja que a oração está diretamente ligada com a questão da tentação. Orar para não entrar em tentação, sendo vigilante. Interceda pela tua vida, interceda pela vida da igreja, interceda pelos jovens, pelos adolescentes, nesse mundo tão mal, por aqueles que estão chegando, ainda começando, iniciando na fé. Ajude as pessoas a conhecerem a palavra de Deus e crescerem em maturidade, santidade pela palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Boa noite. Vamos orar então, encerrando, agradecendo a Deus, que Deus nos conduza nesse caminho de fé e na armadura que
que precisamos ter para enfrentar essa batalha espiritual. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, ó Pai, pela oportunidade que tivemos de nessa noite estudarmos a Tua Palavra e aprendendo, Deus, desse tema tão importante, batalha espiritual, e daquilo que necessitamos para enfrentar, ó Pai, essas questões que realmente devemos estar preparados. E obrigado porque hoje, nessa noite, aprendemos quais são as armas que temos à nossa disposição para guerrearmos contra esses inimigos que tenazmente nos assedia dia a dia. Possamos estar preparados para as provações, para as tentações, para enfrentarmos esses desafios, e rogamos a graça do Senhor e a bênção do Senhor sobre nós. Não nos deixe, ó Pai, cair em tentação, e que possamos estar preparados pela Tua Palavra e usando todos os mecanismos que o Senhor nos coloca à disposição para enfrentarmos essas questões espirituais. Pedimos a Sua bênção, a Sua direção e a Sua orientação e iluminação pelo Teu Santo Espírito para estarmos sempre fortalecidos. Encha-nos do desejo de ler a Tua Palavra, de aprender mais de Ti, de ter uma vida de santidade, de oração, porque isso, Pai, é que nos fortalecerá. Nos ajude, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, queridos. Uma boa noite, bom final de semana e até domingo, se Deus quiser, na casa do Senhor. Boa noite a todos, que Deus abençoe. Fiquem com Deus. Nada poderá te separar do amor daquele que te escolheu para você ter a vida eterna junto com Ele. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso
Senhor. Nosso Senhor, nosso Senhor.